aqui, ó, na sua cabeça. Olá, Em pessoal. cima, no teto. Uma excelente noite. No teto. Sejam bem-vindos a mais um podcast Resenha do CJ. Me chamo Carlos João e do meu lado direito, nosso grande amigo Everaldo. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Carlos João. Boa noite a todo mundo que está em casa aí. Boa noite, doutora Jânia. Prazer imenso estar com a senhora aqui. Vamos bater um papo descontraído, legal aí. Bom, esse podcast tem oferecimento da RM Clínica, Academia Concept Fit, Rota BR-020, SOS Para-Brisas e Gabi Teens e Kids. Teens e Kids. Hoje, para o nosso prazer, a gente está com a doutora Jane, delegada doutora Jane, nossa convidada de hoje, para a gente bater um papo, falar um pouco sobre esse trabalho maravilhoso que a senhora vem desempenhando, não somente na delegacia do Paraná, onde a senhora estava lotada antes de ir, para a 8ª DP de Estrutural. Estrutural. Cidade Então, estrutural. seja bem-vinda, doutora Jane. Muito obrigada, meninas, Everaldo, Carlos. É um prazer atender esse convite de vocês, poder fazer essa boa conversa. A gente sempre, né, num podcast como esse, acaba levando alguma mensagem que alguém precisava ouvir, leva alguma informação que alguém precisava ter. Então, eu acho bem importante. Eu gosto de comunicar, gosto de conversar. Sei que está no Instagram. Tem uma galera que me segue aí no Instagram e gosta também de interagir. Então, estou à disposição de vocês para a gente fazer essa boa conversa. Dessa forma, interajam, façam suas perguntas. A gente vai estar aqui de olho aqui nas perguntas a serem feitas para a nossa amiga doutora Jane. E compartilhe, aproveita e compartilhe com seus amigos aí, para a gente fazer uma resenha maravilhosa com a doutora Jane. Bom, doutora Jane, para a gente iniciar, conte um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória, como foi a sua vinda da Bahia para Brasília. Conte um pouco como é ser dele, bem minimamente, o que a senhora pudesse sintetizar sobre a sua história. Então, eu sou filha de baianos. Eu costumo dizer que eu sou uma baiana que nasceu em Brasília. Então, meus pais vieram para cá em 1960. Sonho da construção da capital, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe não era nada, sabia só costurar. E aí, sai da casa dos pais e vem para Brasília. Chegando aqui, fomos morar em Sobradinho. Ainda bem comecinho. 2 anos de casado, minha mãe tinha meu irmão, que já tinha 2 anos, né? E no 2º ano, né, de casamento, meu irmão nasceu. E depois, no 3º ano, eu. Quando eu tinha 3 meses, meu pai resolve que Brasília não estava bom o suficiente para ele e foi para São Paulo procurar emprego. Voltou nunca mais. E minha mãe fica com Uma missão sinistro, de criar né? os filhos, né? Fica em Sobradinho, barraco. Um barraco que hoje não existe. Acho que existe igual, sabe onde? Que eu vi igual? Na Santa Luzia. Barraco, chão, terra batida. E meus avós disseram pra minha mãe, volta? Ela falou, volto não. Eu escolhi em Brasília, tive meus filhos, vou cuidar dos meus filhos aqui. Aí trouxe uma irmã dela, caçula, pra cuidar da gente. E foi pra luta. Foi doméstica, foi costureira. Aí estudou no noturno. Então minha mãe é um grande exemplo pra mim. Fez noturno ali. Quando ela concluiu o 2º grau, ela conseguiu entrar num concurso pra Secretaria de Saúde. Na época chamava Fundação Hospitalar. Aí começou a trabalhar na Fundação Hospitalar, matriculou a gente em escola pública sempre. Ela tinha na cabeça dela, que nos ajudou muito, ela tinha certeza de que só a educação que era o caminho a saída, ela não via outra. Ela dizia assim, ó, vocês precisam só estudar, o que eu posso deixar para vocês é isso. E aí empurrar para a escola. Minha mãe era muito rígida, não podia ir para a rua, não podia falar com não sei quem, não podia nada. É engraçado que hoje eu encontrei uns amigos de Sobradinho. Aí ele falou, doutora, você é de Sobradinho. Então você conheceu a Vogue, conheceu a Castelo. Falei, velho, todo mundo conheceu. Todos os meus amigos, menos eu. Se eu fosse, era uma taca que eu tomava a moada. Então, minha mãe não deixava. Então, eu fui sempre muito presa ali. Só podia caminhar de casa para a igreja e para a escola. Era a única coisa que eu podia fazer. Aí, na escola, eu fiz esporte, participei dos JEBs, né? Que era o que a gente tinha ali no ginásio e tal. E acabei fui para a seleção de Brasília, de voleibol. Mas aí o emprego era muito necessário, né? Que a gente passou por alguma dificuldade. Nossa vida melhorou quando minha mãe virou auxiliar de enfermagem. Aí lá tinha uma renda, já podia dar mais dignidade pra gente. E ela falou assim, vocês têm que arrumar um emprego logo, 18 anos. Terminei o 2º grau aos 17 e fiz enfermagem como minha mãe. E fui trabalhar no Hospital de Sobradinho. Eu era colega dela. Minha mãe trabalhava na maternidade e eu na pediatria. Que legal, né? Que bacana. Já aos 18 anos. E depois comecei a trabalhar no HUB, aqui pertinho, aqui na 4. Trabalhava na oncologia. Então eu com 18 anos tinha 2 empregos.
Eu via crianças, né, que adoeciam, mas se recuperavam muito rapidamente, e via gente morrendo aos 18 anos. Isso mudou minha vida. Porque há 30 anos, há mais de 30 anos, quase 40 anos, as pessoas morriam muito de câncer. Hoje o câncer é muito tratável, né? As pessoas têm sobrevida, vivem tranquilamente, se curam e tal. Mas há 40 anos as pessoas morriam mesmo. E ali naquele leito de morte, você acaba se envolvendo com os pacientes. Pense num ambiente de aprendizado. Não vou dizer que é pesado, vou dizer que é de aprendizado. Porque as pessoas ali começam a chorar. Os abraços que não deram, as pessoas que elas não viram, tudo. E aí todo mundo é igual, não tem rico. Todo mundo buscava o HUB, que era a referência. Rico, pobre, e ali você percebia o quê? O que vale na vida? Abraçar, dizer que ama hoje, dizer que você gosta, fazer o que você quer. Então eu aprendi isso muito cedo, a valorizar o ser, não o ter. Então isso meio que marcou minha vida. Aí eu saí da enfermagem, eu sempre fui muito inquieta, e falei, vou fazer faculdade. Aí comecei a estudar no noturno, CEUB, à noite, fazendo geografia. Aí minha vida já começou a ficar pesada, porque eu me casei, no segundo ano de casamento tive um filho, 9 meses depois engravidei do segundo. Aí eu fiquei com 2 crianças de fralda, trabalhando no hospital, em 2 hospitais, e estudando à noite. Uma jornada imensa, né? Eu era acelerada. Correria. Acelerada. Me formo em geografia e aí fui dar aula de geografia. Primeiro concurso, fui parar na Samambaia, morando em Sobradinho. A família só tinha um carro, era um Fusca, mas assim, há muito tempo atrás, o carro era do pai de família, não era da mulher. Hoje ainda é assim, ó, em algumas situações, né? Ficou um pouco, né? É. Ficou um pouco, mas Não antigamente tão realmente- pouco, né? Mas se alguém tivesse que pegar ônibus, era eu. Era mulher. Aí lá vai eu, Sobradinho, Samambaia. Da aula às 7h30 da manhã. Eu pegava por dia 5 conduções. Sobradinho, rodoviária, plano piloto, Samambaia. Depois Samambaia para Taguatinga, da aula à tarde. Rodoviária, plano piloto, Sobradinho de novo. Todo santo dia, carregando marmita e ralando. Beleza, ia cuidando dos meus filhos, cuidando da casa e tal. Aí eu saí da educação e eu fui diretora do sindicato dos professores. Em algum momento da minha vida ali, final de carreira da educação, fui diretora do sindicato e tal. E aí vem um concurso para Polícia Civil, para agente de polícia. Eu falei, velho, vou mudar. Professor, insatisfeita, ganhava pouco. Apesar Pouco da reconhecida. importância que tem o professor, que Claro. forma todos os outros. É assim, foi onde eu me forjei, na verdade. Mas, infelizmente, as condições de trabalho ainda hoje são muito ruins, né, de salário. E a polícia oferecia mais. E eu precisava para educar meus filhos e tal. Faço um concurso e vou para a polícia. Como agente de polícia. Como agente de polícia, eu falei assim, agora eu vou ser delegada. Volto para faculdade. Aí eu estava com 35 anos. Em bacharelei em Direito na UDF. Estudei 2 anos ininterruptos. Eu estudava todos os dias, depois de formado, eu estudei durante 2 anos. Todos os dias, sem falhar nenhum. É o compromisso que eu tinha comigo. Eu estudava 8 horas por dia. Acordava de madrugada, cuidava da casa, deixava cuidar dos meninos, tal, material, escola. E estudar. Aí trabalhava tarde, à noite saía da delegacia, voltava para a biblioteca até 11h30 da noite. Final de semana, dia inteiro, sábado e domingo. Ao final de 2 anos, eu passei em 2 concursos de delegado. Federal, delegado da Polícia Civil. Como eu já era agente de polícia, para mim era melhor ficar na Polícia Civil. Fiquei na Polícia Civil. Até esse concurso de delegado da Polícia Civil, eu já tinha sido aprovado em pelo menos 10 concursos, tá, na minha vida. Eu pude, Ao longo do tempo. ao longo do tempo, 2 de professor, fiz 2 de enfermagem, fiz 2 de professor, fiz PM, e fui passando. Só que eu podia escolher, a época tinha um tal de DASP. Quando foi que aquele concurso foi de ocasião? Nenhum de vocês é desse tempo, mas tinha DASP, que era para o governo federal, passei. Tinha um tal de DR aqui, que era para o governo DF, que trabalhava em Detran, trabalhava nesses órgãos CAESB e tal, passei também. E fui passando em alguns concursos, fui acumulando e fui podendo escolher. Aí como delegada, e assim, e uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que eu acho que é muito importante. O povo tem sonhos, né? Ou às vezes fala assim, eu tenho um sonho de ser, sei lá, delegado de polícia, promotor, juiz. E quando você vai nessa busca, a nossa vida de quem veio de baixo, quem é pobre mesmo, que tem poucos recursos e tal, nem sempre é fácil. O preço que a gente paga é absolutamente mais alto do que de outras pessoas, né? Então, é um preço absurdo. E às vezes não consegue chegar. Então, uma coisa que eu acho importante é a gente não depositar a felicidade da gente em evento futuro. Tipo assim, eu vou ser feliz quando eu for juiz.
vou ser feliz quando eu for promotora. Não pode, porque vai que um dia você nunca consegue chegar, então você vai passar por essa vida infeliz, amargurado, vai ser feliz nunca. Então seja feliz hoje buscando Tem que seus ser sonhos. feliz hoje. Fui feliz como auxiliar de enfermagem, trabalhava pra caramba, dava plantão. Fui feliz como professora, sou absolutamente feliz como delegada de polícia. E aí, cada conquista, você se torna, assim, sou mais realizada. Perfeito. Mas feliz, nunca deixei de ser feliz, nunca deixei de curtir, de aproveitar, de viver aqueles momentos. Acho que isso é muito importante. Claro. E ter sonhos, tem que ter sonho, tem que ter vontade, tem que querer. Não pode deixar que as pessoas digam, você não consegue, né? Você é filha, nasceu na escola pública, mora em Sobradinho. Né? Isso aí, tipo, A senhora buscou o seu espaço. preta, pobre, moro longe, né? Eu queria Isso não pode. pegar esse gancho aí da senhora, doutor, porque eu Pega o meu gancho, não. Deixa o meu sempre que gancho vem em paz. aqui uma pessoa que veio de baixo, né? O Genilson já veio, a senhora agora, né? O próprio Laércio, né? Eles falam um detalhezinho importante. Eu queria que a senhora falasse quais foram as escolas que a senhora estudou lá em Sobradinho. Porque eu já li a biografia da senhora, não para esse programa aqui. Eu tinha lido antes, né? Eu já tinha escutado. Quais foram as escolas que a senhora estudou? Tá. Escola classe 5, que era na esquina da minha casa. Eu morava na quadra 9, ali no Arda 9. Escola classe 5. Saí da escola classe 5 e fui para o Centro 2. Era Centro de Ensino 2, onde hoje é o Educacional 3, por chamar de Brejão. Então todo mundo que morava ali naquela parte de baixo de Sobradinho estudava no Centro de Ensino 2. Saí do Centro de Ensino 2, fui para o ginásio. À época, hoje é Centro Educacional 1, na quadra 4. O ginásio tinha da 7ª série, olha só, da 7ª ao 3º ano. Então eu fiz da 7ª ao 3º ano no ginásio de Sobradinho. Aí foi onde eu concluí o meu 2º grau. Isso pode mostrar para qualquer criança que tá, ou adolescente que está escutando a gente lá, que não é o lugar, é quem tá lá, né? É você que faz isso. Então, você ficar esperando assim, só vou estar bem se estiver na escola particular, né? Ou se eu puder pagar um bom cursinho. Não. Aquela época era difícil, mas hoje continua difícil, mas você tem mais recursos, mais acessíveis. Por exemplo, eu só podia estudar em biblioteca, porque o curso de Direito é um curso caro, os livros são absurdos, eu não podia comprar, mas as bibliotecas, tipo do CEUB, da UDF, onde eu estudava, eu conheço todas, da UNB, UDF, da Unip, que eu era ratinho de biblioteca. Então lá tem livro bom, novo, e você precisava de livro atualizado para estudar direito. Então eu buscava. Hoje você encontra na palma da mão. Um celular com a internetzinha, você nem ser muito boa. Você tem aí uma vastidão de conteúdo disponível. Então é só querer, mas precisa se organizar. As pessoas hoje fingem que estudam, brincam de estudar. De verdade. Tem uma historinha, é história de autoajuda, tá? Mas eu acho que é tão útil para quem busca alguma coisa, para quem quer buscar um espaço na vida, até para outras áreas da sua vida. Diz o seguinte, que tinha um rei que falou assim, com os magos do reino: vão andar o mundo, andam o mundo, conheçam gente, falem com pessoas, só retornem quando tiver uma única frase que resuma o mundo. Encurtando a história. Eles estão bem velhinhos, que o rei nem imaginava que eles voltassem, eles voltam. Senhor rei, nós temos a frase que resume o mundo. E a frase que resume o mundo é: não tem almoço grátis. Nada, absolutamente nada, nada nessa vida é de graça. Eu fui professora há muito tempo, né? Professora de cursinho e tal. Eu falo essa frase. Para adolescente é o máximo, que eles ficam loucos. Você quer saber qual é a frase que resume o mundo, é muito curioso. Aí quando você fala, o povo, tipo assim, que decepção, é isso? Mas é muito real. Aí o aluno falou assim: doutora, tem uma coisa que é de graça. Aí eu falei: lá vem, acabar com a minha história. Aí ele falou assim: amor de mãe é de graça. Aí eu falei: então vamos ver se amor de mãe é de graça. A mulher, depois que ela engravida, o corpo dela vai pro espaço, mas nunca tem a noite de sono sossegada. Deixa de comprar as coisas para ela, para comprar para os filhos. Então o preço desse amor, quem paga é ela mesma. Então tudo tem preço, tudo. Aí você quer chegar, quer passar num concurso bom, não vale fazer inscriçãozinha, pega inscriçãozinha, tira a onda que tá escrito, põe na carteira e vai no dia da prova. Não dá, porque tem um monte de gente pagando o preço para alcançar aquela mesma vaga. Claro. Então você tem que pagar. A gente querendo mais. Quer chegar? Pergunta assim, qual o preço que eu tenho que pagar? Só um segundinho. Eu gostaria que a senhora repetisse essa frase que a senhora utilizou em relação a senhora acabou de falar a frase, a senhora, olhando para a câmera, porque para o nosso público, a gente com certeza vão fazer um vídeo em relação a isso. Pode repetir para a gente? A frase é: não tem almoço grátis.
tudo, absolutamente tudo. Aí eu trago pra onde? Pro relacionamento. Tem como você quer amor, não quer? Quer amor, quer carinho, quer paixão. Aí você dá porrada. Bate, xinga, esculacha, diminui. E quer receber amor em troca. Não vai receber. Vai receber agressão, xingamento, cara feia. Né? Quer um bom emprego. Mas não estuda, não faz um concurso. Entendeu? Não vai atrás. Ah, quer tirar nota. É preço. Você precisa pagar o preço. E aí o preço. Aí eu digo que o preço é alto para algumas pessoas, muito alto. E para outras o preço não é tão alto. Maravilha. É a questão da justiça, da igualdade, né? Tem gente que fala assim, ó, nós tratamos todo mundo igual. Por exemplo, concurso público, vou usar esse exemplo. Aí põe lá assim, não, concurso público tá aí. Passa, quem quiser, vá lá e alcance a sua vaga, né? Isso é justiça, não é? Tem um primado do direito que diz o seguinte, você faz justiça quando você trata desigual os desiguais. Vou dar um exemplo do meu concurso, tá? Meu concurso tinha 100 por vaga. 2 salinhas de 50, só um ia virar o delegado de polícia do DF naquele concurso de 2004 que eu fiz. Eu tenho amigos, e aí não posso dizer o nome porque o santo tá vivo, que a gente ia estudar, fazer exercício dali e tal. Aí ele chegava de motorista, aí falava o seguinte, meu pai, procurador, minha mãe, procuradora também, falou assim, ó, meu filho vai estudar, volte aqui delegado. Demérito nenhum, sorte dele, né? De ter podido ter tantas condições de estudar. E aí euzinha, andar de ônibus, tinha que acordar de madrugada, cuidar de meninos, trabalhar, estudar. Falava, cara, Improvável, né, que doutora? igualdade É essa. que tem nisso? Nenhuma. Não era justo. O preço que eu paguei, certamente, foi um preço maior do que Os outros. o do colega. Né? Concorrente, né? De um ou outro concorrente. Foi maior. Mas e daí? Eu falo o seguinte, quem é que liga? Ninguém liga. Se ficar se apegando nesse mimimi, nesse chororô, ah, meu Deus do céu, eu sou pobre. Ah, meu Deus, não tenho um livro. Ah, meu Deus, eu não posso. Isso te aprisiona, te joga pra baixo. É um É sentimento uma condição horrível, né, que também, não né? te permite crescer. Então tem que falar o seguinte, não tem um livro. Onde é que tem livro? Ah, na biblioteca. Eu não tenho internet. Onde é que tem internet livre? Ah, tem internet livre no tal lugar. Vou lá estudar lá. Então você tem que buscar os seus meios, dar seus pulos, como o povo diz, e correr atrás. E fazer a diferença. Tirar a diferença, infelizmente, pagando um preço mais alto. Mas ainda assim os espaços podem ser alcançados por qualquer um. Mas tem que querer. Eu aprendi uma coisa, quando você vê uma pessoa que quer muita ajuda, é porque ela não vai Não fazer quer nada. realmente, né? Bom, pessoal, vamos falar da Rota BR-020, Everaldo. Rota BR-020, meu amigo Cacau Frank, tava lá na Serra da Mesa, o rapaz. Tava lá fazendo Deve estar no pesquisa, né? estresse Rota danado, né? Ali no setor de expansão econômica, perto do Home Center Resende, uns 500 metros. Então, troca de óleo, pastilha de freio, aquela manutenção de correia do seu veículo. Dá uma chegada lá, procura o Cacau, o Frank, ou nosso amigo Luciano Soldado. Você vai ter o melhor atendimento de Sobradinho e região. Rota BR-020. Então tá aí, pessoal, Rota BR-020, tudo em 3 vezes sem juros ali, telefone na tela, viu? Doutora Jane, em 2019, houve um caso que teve repercussão no Brasil todo, né? E não sei se a senhora gosta de falar sobre o caso, mas eu acredito que seja um dos História casos... do magnésio. Exato. Tá vendo como eu sei? É, esse caso foi um caso, né, no Brasil Emblemático, todo, é. né? Foi É bem verdade. emblemático. E a senhora teve uma atuação maravilhosa nesse caso, assim, recebeu vários elogios, né? A população, né, ficou... Falei até com o Datena na época. Sim, eu recordo muito bem desse caso. Foi, assim, a gente conversou muito, né? Foi uma coisa que pegou todo mundo de, né? Uma coisa que chegou no Brasil, né? Essa onda de assassinato já tinha acontecido em São Paulo, né? Essa história chegou em Miami. Tem uma mãe de um delegado, colega, falou assim, Jane, minha mãe tá lá em Miami, falou, ó, vi tua chefe lá em Miami. Do tanto que esse caso repercutiu o Brasil todo. Trouxe algumas lições pra mim, né? Primeiro que você pode dormir com o inimigo e não saber, né? Porque Ele tinha uma família normal, tranquila. Quem, né? 18 anos casado, tinha uma filha de 15 anos desse relacionamento. A esposa dele custou acreditar que era verdade. No primeiro momento, ela assim, me disse assim, isso não aconteceu, isso não é real, isso não existe, não é ele e tal. Quando as evidências foram aparecendo, né, as coisas foram, a apuração foi avançando, aí que ela entendeu realmente que ele era culpado. E uma coisa engraçada, sabe o que ele dizia em casa?
para a mulher e para as filhas, não pega carona. Pelo amor de Deus, nunca não quero vocês da culpa, pegando né? carona. Olha o peso da Ele culpa. tinha excelência no assunto pra assunto, falar, né? né? Que Saber do não é assunto. confiável. É, porque ele abusava das mulheres nessa oportunidade, oferecendo carona. Então ele tinha medo que acontecesse com a esposa e com a filha. Então ele não permitia que elas falassem carona. Então eu achei isso muito, muito curioso, né? Então era um cara que em tese estava assim de qualquer suspeita, porque trabalhava, os colegas de trabalho davam depoimentos, a família. Uma pessoa supostamente normal. Mas ele era um psicopata. Porque a psicopatia, a época a gente falou tantos assuntos, falei com um especialista, eu participei uma vez nessa época da história do magnésio, com um especialista, um psiquiatra forense. Foi muito esclarecedor. Aí ele falou assim, olha, a psicopatia, assim, o cara não é louco. O psicopata, falta a ele um traço de personalidade. Um traço. Esse traço que ele não nasce com ele, faz dele uma pessoa fria. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele pratica Empatia zero. empatia zero. Ele consegue praticar o crime dos mais horrendos e simplesmente fazer igual o Marinésio fez. Ele, quando matou a Geni, que é aquela diarista ali que morava no condomínio, no Lafon, ele mata, despreza o corpo dela na hora de mata e ele volta para um churrasco. Passou a tarde inteira Como em se companhia nada tivesse de parentes fazendo um churrasco. Imagine você ter matado alguém, qualquer outra pessoa, vamos dizer assim, normal, e ficar pensando, cara, o que eu fiz? Por que eu vou agora? Já pensando, né, como eu vou me esconder, sei lá, com remorso. Não, ele passou tranquilo, tal, e tranquilo. Você, na conversa com ele ficava frio. Não é aquilo de ficar nervoso, tremendo, igual. Conversa normal, fluiu normal. Não teve nenhum tipo Ele era um psicopata. Então ele não sentia a dor do outro. Mas tinha aquela maluquice, aquele desespero, aquela vontade de praticar esses crimes sexuais. E praticava com um requinte de crueldade. Ele era muito cruel. Como a senhora bem falou, era um rapaz acima de qualquer suspeito. Casado, pai de filha, né? Mas não é doente, para as pessoas que estão nos ouvindo. Não era doente e ele sabia o que estava fazendo. Sabia tudo que ele fazia. Sabia o caráter errado da conduta dele. Porque o doido é diferente. A pessoa que tem algumas doenças psiquiátricas, ele não entende o caráter ilícito da conduta. No caso dele, que é só psicopatia social, ele é um psicopata, ele entende o que está fazendo, sabe que é errado, mas ele não sente dor, não sente remorso. Essas pessoas são as perigosas, né? Que estão convivendo com a gente aí, que você é surpreendido de repente por uma pessoa dessa e que de onde menos você espera aí acontece uma crueldade. Eu lembro que na época, doutora, a senhora ia reabrir algumas investigações com casos semelhantes ao que tinha acontecido com o Marinésio, né? Isso. Tinha ocorrido com ele, para tentar elucidar o caso, né? Então, qual foi o feeling da senhora? Qual foi o diferencial dessa investigação, doutor? Pois é. Crimes sexuais são crimes de muito difícil apuração. Que, por exemplo, suponhamos que a mulher tenha sido estuprada e ela vai à delegacia antes de se lavar, que é o ideal. Porque todo mundo não, em regra, a mulher sofre violência sexual, ela se sente suja, fica com nojo, tem ódio, fica com vergonha. Ela quer tomar banho, quer se lavar, quer tirar qualquer resquício, né, do abusador. Isso é ruim. Qual é o certo? Você sofreu a violência sexual, tem que ir para a delegacia imediatamente. Por quê? Você colhe material genético e armazena. Olha só como é fácil. Vítima registrou-lhe o estupro, encaminha a mulher para o ML, colhe o material e armazena. O dia que aparece um Marinésio da vida, você faz o quê? Pega o material dele, vai naquelas amostras que estão armazenadas de estupradores desconhecidos e faz um confronto. Rapidinho você fala, ele estuprou essa, aquela. Sim. Tá. Aí suponhamos, a mulher foi estuprada por ele. Estou falando das vítimas que não morreram, né? Mas que foram estupradas. Passam-se 2 anos. Você não tem materialidade. Vai ficar a palavra dela contra a palavra dele. E à medida que o tempo passa, os vestígios até mentais desaparecem, porque ela começa a esquecer, ela se confunde, a emoção acaba atrapalhando a investigação. Então eu tenho convicção de que muitos crimes que foram praticados por ele, muitas mulheres que estão desaparecidas e que nunca foi encontrada aí a autoria, nem corpo, nem nada, pode estar na conta dele.
porque ele andava, ele circulava. Não parou Eu me por ali, lembro, por essas mortes que foram identificadas. A senhora, no não, entender da senhora, tem muitas teria outras mortes nas outras, costas mas dele, né? de muito difícil De identificar. elucidação em razão do tempo decorrido, entendeu? Por exemplo, tem uma história, ela era uma pessoa acho que de Planaltina, que foi vítima dele, e os documentos dessa pessoa, os vales transporte que ela carregava, é identificado, né? Sim. Ela foi morta e pelo menos até um mês os vales transportes foram utilizados ainda depois que ela morreu. E a região onde os vales transportes foram utilizados era na região onde ele morava. Isso é certeza de que foi ele? Não, mas é um indício, né? Que a gente podia apurar, começar a apurar a partir daí, porque ele costumava ficar com os pertences da vítima. No caso da Letícia, ela foi morta e foi encontrado dentro do carro dele diversos pertences dela. Foi isso que ligou ele, né, Aos crimes. aos Ao crimes, crime, né? ao crime. Então, como ele tinha esse costume de ficar com pertences da vítima, ele pode ter ficado com esse vale transporte, com essas coisas, e foi encontrado lá na região documentos e mais os vales que foram utilizados na região onde ele mora. Essa era a morte que era possível fazer a apuração? Era, mas a dificuldade é muito grande se apurar esses crimes. Então esse crime não foi, Porque não foi pra... pretenso, não se estabeleceu autoria, não ficou na conta dele, vamos dizer assim. Mas ele teve pelo menos, Muito acho que provavelmente. 9 ou 10 crimes atribuídos a ele, além dos estupros. Ele estuprou uma jovem lá do Paranoá. Ele já foi condenado, pegou 10 anos dessa. O da Geni, o julgamento começou há umas 2 ou 3 semanas. Nós até participamos, lá fomos ouvidos no pessoal da minha delegacia nessa investigação. Então vai sair a condenação dele em muito poucos dias. Somando tudo, ele nunca mais sai da cadeia. Porque tem da Letícia, da Geni, tem mais todos os estupros das mulheres que não morreram. Vai puxar uma cadeia violenta. Então foi um caso aí Então, bem dramático, bem, foi um né? dos casos que me marcaram. E aí, assim, eu me recordo que quando ele matou a Letícia, para o azar dele, tinha imagem, né? Então foi visto no local onde ela estava, o carro dele, o carro aparecia, na filmagem aparecia a placa, aí foi fácil achar o carro. Quando o carro apareceu da Letícia, nós tínhamos as imagens da Geni, né? Que foi muito divulgado. Saindo do Ela, condomínio. ela saindo ali do Lafon, caminhando, indo pra parada, depois ela desaparece. Aí quando o carro apareceu, a gente pegou essas imagens, e aí na hora que a gente bota lá, ó o carrinho do Marinese passando. Então ficou fácil vincular ele a essa morte. Antes disso, porque foram uns 3 meses de diferença entre a morte da Geni e da Letícia. Olha o trabalho que a gente estava tendo. Tem umas OCRs. OCR é aquela câmera que identifica a placa, né? Uhum. Nos condomínios, mais nos condomínios, né? Isso. Só que nós não tínhamos nenhuma OCR naquela via entre o balão ali de Itapuã, né? Até a Paranoá, Rajadinha. até a Rajadinha, que pudesse nos ajudar. Então a gente estava conseguindo OCR de outros locais. E aí algumas pegavam o carro na lateral. Por exemplo, todas as imagens que a gente tinha são carros na lateral. E por lateral você não consegue identificar, porque aí para você achar carro pelo modelo e pela cor, aí milhares, né? Então pela placa você consegue o fragmento de placa. Então a gente estava identificando todos os carros que passaram em OCRs, registrados em OCRs naquela imediação, e a gente estava pesquisando a vida de uma por uma das pessoas que passaram ali para tentar encontrar ali um perfil, né? Que a gente imaginava que tinha alguma coisa a ver com loteiro, porque a gente sabe que ela estava indo, a gente tinha certeza, ela estava indo para Planaltina e não chegou. O ônibus a gente não conseguiu identificar. Essa era a pergunta que eu ia fazer, porque tem toda uma técnica, todo o estudo que o policial ele usa, né, durante o período, mas tem uma coisa que é do ser humano, que é o tal do faro. É verdade. Não adianta, ele tem. Teve algum faro de alguém assim que estalou e foi primordial para conseguir encontrar ele, mesmo com toda essa dificuldade? A gente tinha, quando a Geni foi morta, a gente tinha muitas histórias. Por exemplo, ela trabalhava na Romana, né? Isso. Aí ela dizia o seguinte, a pessoa da Romana falou o seguinte: ela trabalhou aqui 15 anos, nunca faltou um dia de serviço. Então quando ela desapareceu, a gente tinha certeza que ela estava morta, porque
ela era muito regular na atividade dela. Se ela saísse, ela avisava, dizia para onde é que ela ia, se comunicava com os filhos, né? Lá com a patroa dela, que era mais amiga que a patroa. Então ela contava tudo direitinho. Então o fato dela ter desaparecido sem deixar sinal, e ela tinha estado com uma pessoa naquele dia. Falou, não, estava comigo, saiu muito feliz, ia para casa dos parentes. Então tudo para nós era um indício de que ela estava morta. A gente ficou assim, ó, vamos esperar só onde é que o corpo vai aparecer. A família dele tinha expectativa, tinha esperança, mas todos os indícios, todas as histórias contadas ali davam indicação de que ela estaria morta e que ia aparecer. E aí foi tudo só uma questão de tempo, né? Alguém acabou localizando um corpo, a gente teve o corpo. Estava muito destruído. A perícia, inclusive, quando o corpo foi localizado, 10 dias depois, a perícia não permitia saber se ela tinha sido abusada sexualmente. E como o corpo estava muito desfeito, a cabeça já tinha separado do corpo. Não dava para saber se foi um estrangulamento ou se foi natural mesmo, da decomposição e tal. Então a perícia acabou prejudicando muito a investigação. Ele soltava, deixava os corpos sempre no mesmo lugar ou era a mesma Na região? mesma região. Mas lugares diferentes. É, Era onde, doutora? Não tem o balão da Rajadinha? Tem. Aí você vai para Planaltina, Rajadinha E Formosa. Formosa. Uhum. Então o da Geni foi ali, o balão indo para Planaltina, em frente a um pinheiral. Quando começa um pinheiral, Isso, ele subiu uma estrada de chão assim, tinha um lixão. Ele abandonou ele naquele lixão. E o da Letícia, balão também, um pouquinho para dentro, naquele caminho de Formosa ali. Mas em área muito próxima. Uhum. Então a gente acabou tendo assim esse padrão, né? Dele largar os corpos ali naquela É região. A forma ele escondia. Isso faz parte do psicopata fazer isso? Deixar próximo, né? É algo dele mesmo. Não, acho que era a facilidade que ele tinha, ou era a região que ele conhecia mais, né? Então, no caso da Geni, por exemplo, ele abandonou a estrada, ele sai da estrada, joga o corpo numa área de mata assim, aí ele foi lá no lixão, pegou umas palhas que as pessoas tinham jogado, descartado no lixo, e pegou a palha e cobriu o corpo. É. Sem dúvida. Já no caso bem paliativa mesmo, né? Se deixou, colocou. Já no caso da Letícia, ele jogou num bueiro, tinha um bueiro, uma saída de esgoto de água, tal, bem grande, só se livrava, hein? Colocou ele dentro daquele bueiro e acabou sendo localizado. Não tinha aquela intenção de esconder, de ocultar, como foi a história da Samúdio, lembra? Do Bruno, né? Que eles enterraram, que ninguém nunca mais achou nada. Não, dele não. Foi abandonado em locais que facilmente, quando começasse a se decompor, ia ser descoberto. Perfeito. Doutora Jane, a gente percebeu que além da sua área de atuação, de história brilhante, né, no que a senhora faz na área de segurança como delegada, vejo que também a senhora é atuante nas redes sociais. E hoje em dia, né, isso é mostrar o trabalho, né, mostrar o que a senhora faz é muito válido, né, ainda mais para as pessoas, principalmente os agentes públicos, agentes da segurança vem fazendo muito. Inclusive, semana que vem a gente vai também bater um papo com um policial civil que vem se destacando nas redes sociais também. A senhora acha que existe algum tipo de perseguição para esses agentes que atuam dessa forma? Eu gostei. E aí a gente vai com uma outra pergunta interessante também, que era na época que a senhora estava no Paraná. Mas me responde essa. Então, eu tenho um agente, uma cana que trabalha comigo, a Grace. Ela fala assim, doutora, já vi o povo te apertando, mas eu fico impressionada como você consegue escapar. É engraçado. Mas não é, é porque a gente vê, tem uns exemplos clássicos e claros que estão muito em voga agora, que é o da Cunha, né? Aquele delegado sim, lá. Sim. Mas assim, eu não vou criticar a atuação dele. Quem sou eu para criticar um cara daquele, né? Que tem todo o potencial, delegado, tarimbado e tal. Mas ali ele bateu de frente com o sistema, ficou ele e o sistema. E aí o povo joga com todas as armas que tem para dizer, é eu ou é você. Então eu não acho prudente esse enfrentamento. É bonito, vai dar muitos likes, muitos cliques, vai dar muita coisa. Mas que pode, por exemplo, dar a perda do emprego dele? Pode. Por quê? Essas normas que gerem as polícias, por exemplo, elas são muito rígidas, entendeu? Então, nós somos baseados, o nosso trabalho é baseado em hierarquia e disciplina. Então, é assim, ó, dentro do direito, é impressionante. Você tem uma tese, sei lá, não vou falar nada polêmico aqui, que eu não quero polemizar nada. Não, claro. Mas aí você escolhe um tema qualquer, vamos falar do da Cunha mesmo. O fato dele estar nas redes sociais. Se você quiser se proteger,
você ia achar um artigo em qualquer lei, em qualquer canto, que ajudasse a fazer defesa. Mas se você quiser ferrar, você também vai achar um artigo, alguma coisa que ferre. Então ali é como se fosse uma guerra. Eles vão usar e eles podem, inclusive, fazer ele perder o emprego dele. Podem. Vai dizer que ele foi insubordinado. Vai inventar uma história que vai ter lá um artiguinho qualquer que permite dizer que ele, sei lá, violou as normas institucionais da hierarquia e disciplina, por exemplo. Perfeito. E achar alguma coisa para arrumar para ele fazer ele perder o emprego. Então, hoje, você me pergunta, você vive isso? Vivo, mas não desse jeito. Eu tenho mais, assim, gente que é ciumenta. Claro. Entendeu? Gente que é ciumenta. Porque tem minha instituição, respeito minha instituição. Se tiver alguma recomendação, eles vão me fazer e eu vou seguir, porque eu tenho juízo. Só tenho esse emprego, foi difícil demais de arranjar e eu não quero perder ele, entendeu? Mas o fato de eu estar nas redes sociais, eu acabo causando ciúme no mundo político. Tem muito político que tem ciúme de mim, tem alguns colegas que também têm Eu acho muito ciúme. injusto, porque você né? está mostrando o seu trabalho. Eu Então- vou falar a mesma coisa que eu fiz semana passada aqui. Não é a opinião da doutora, nem é uma opinião do programa. É uma opinião minha como cidadão. Acho que acontece com as pessoas como você, e eu falei a mesma coisa do Genilson falar em Planaltina, se ela no Paranoá, existe um destaque. Existe uma aproximação com a comunidade que a gente vai chegar nesse assunto. Que é muito bom. Isso. Por si próprio. Só que, politicamente falando, para quem está lá em cima, isso não é legal. Verdade. Porque, teoricamente, tem pessoas que estão lá e não fazem nada. E como que a senhora que está aqui, né, hierarquicamente falando, Na tem base, né? isso, está fazendo tanto. Então, o medo é que se invertam os papéis, né? É verdade. Então, como cidadão falando, eu não tenho a menor dúvida. É politicagem. Pega a senhora que estava fazendo um trabalho excelente, principalmente nessa questão de violência doméstica, que é um assunto que a gente vai tocar nele Com aqui, certeza. e esconde a senhora. Vamos esconder ela em algum lugar, só que chega num ponto que não tem jeito, tem que voltar para alguma delegacia, né? Mas para mim, como cidadão, não passa de política. E aí eu sou a favor daquela política do bem. De verdade. Às vezes tem coisa que eu falo, o povo fala, não, doutor, isso é muito demagógico. Podem achar, mas quem me conhece, quem está no meu convívio, sabe que isso é absolutamente real. Por exemplo, eu acho que tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Tem espaço para 2, 3, 4 delegados, 2, 10, 5, 15 professores. Sabe por quê? Você só precisa ter competência para se estabelecer e achar o seu espaço. É assim, ó, você pode construir o seu espaço sem necessariamente precisar derrubar o outro. Porque tem gente que só entende assim, ó, eu cresço quando eu vou eliminando. Eu miro nos meus adversários e vou eliminando um por um. Tuf, 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 só sobrou eu. Não, tem que ser limpo. Limpo como? Eu faço o meu. Quem se agradar do meu trabalho, Bate palmas. bate palma. Quem não se agradar, vai procurar outro. Por quê? A internet está aí, os espaços estão aí, as delegacias também. Então, quem tem competência se estabelece e deixa que as pessoas julguem o trabalho. Isso seria limpo. Agora, não é limpo, não é justo as pessoas usarem de perseguição, buscar processos judiciais para te derrubar, ou contar histórias mentirosas, colocar na internet, entendeu? E ficar buscando o que eu posso fazer para derrubar aquela ali. Ah, vou arrumar isso aqui. E ficar botando armadilha, pedrinha, entendeu? No caminho das pessoas para tirarem ela do lugar. Ou então, fazendo pior, né? No canetão mesmo, vai lá assim, vá, Simplesmente. dá-lhe a rasteira. É o famoso o quê? É, Geraldo? o sem brinho, né? O surrateiro. Isso, né? o sorrateiro. Que costuma puxar o tapete da pessoa. E eles não perdoam. A Os gente- verdadeiros E aí não perdoam. crescem tirando o outro. exatamente. E aí você acaba tirando alguém que está fazendo um trabalho bom, que a comunidade. Porque, enfim, todo trabalho não é em prol da comunidade. O trabalho tá bom, vamos fortalecer, deixa crescer, deixa ajudar, que as pessoas ficam satisfeitas e reflete nos órgãos públicos como um todo. Porque todo mundo fica bem. Aí quando você faz, o povo fala, nossa, foi sacanagem. Pode dar esse nome aqui? Pode, né? Claro, Pode. fica à Foi, vontade, foi pode ficar à sacanagem que vontade. fizeram com você, doutor, não sei o que Mas lá, foi é politicagem. sacanagem. Aliás, Mas o no nome é final- até mais forte, o certo, né? Vamos usar sacanagem pra... Mas foi sacanagem. É. Né? E isso acaba se revertendo negativamente para a própria classe política. Perfeito, Que todo mundo acha que político não presta, político é ladrão, político não sei o quê. É um ou político... outro, né? Em geral, quando você fala para as pessoas torcem o nariz para a política. E a política é uma coisa boa, né? Tá aí para fazer o bem comum, mas infelizmente muita gente desvirtua isso
usa o político de maneira muito negativa, não ajuda as pessoas, só pensa em benefício próprio. E aí acaba criando esses desconfortos, desacertos, né? E que a gente acaba sendo vítima deles. Então, acontece. Eu, por enquanto, eu tenho que ficar bem na minha, né? Eu tô quietinha, gosto de trabalhar. Ó, eu tenho um de serviço. Essa história que eu contei no comecinho aí. Perfeito. Eu entrei no serviço público em 1982. 82. 92, 2002, 12, 22. Ano que vem eu faço 40 anos de serviço. Para aposentar, eu precisava de 30. Eu já tenho 9 anos sobrando, de graça. Todo mundo com a de aposentadoria? Nova, doutora, vai trabalhar. Tá nova, tá bonita. Dá pra porque- trabalhar muito tempo ainda aí. A cor negra me ajuda muito. Minha mãe tem 90 anos. Você olha e fala, não acredito que ela tem 90 anos. 90 anos, sadia, andando. E eu falo, Deus, eu quero chegar igualzinho minha mãe. Eu vi a foto. Então, Então, na verdade, já tem um bom tempo. Já tenho 39 anos de serviço público. Poderia estar aposentada há 9 anos e não estou. Justo porque eu gosto de trabalhar. Eu faço o que eu gosto. Amo fazer isso. Acho que você vai se preparando ao longo da vida. Então, eu cheguei no momento que eu estou preparada para contribuir, para criar políticas públicas, né? Que sejam boas para a população. Aí eu falo assim, na hora que eu tô no meu melhor, eu falo assim, vou embora, vou para casa. Eu tenho 2 filhos que já são casados. Já tenho 5 netos. Eu tenho um filho delegado de polícia, como eu, que trabalha na 2ª DP, e tenho um filho que é jornalista. E hoje sou solteira, né? Tô namorando, né? Fui casada, mas já segundo, tô indo pro 3º. Essa é outra parte que ninguém... Maravilha. Mas é porque é difícil também estar casado, né? Claro. Porque os homens encaram isso como competição, né? O homem tem medo da delegada? E não no quesito de imperativo, eu falo no quesito de profissionalmente ser melhor do que ele. Mas eu acredito que a doutora vira chave quando chega em casa. É porque... Eu até tento, viu? Não, eu não digo que ela é delegada em casa. O que eu pergunto é o seguinte, se o homem tem medo de ser menor do que a delegada. A maioria dos homens não está preparada. A maioria, vou te dizer, não está preparada para isso de jeito nenhum. Eu tive uma época da minha vida que quando eu me separei a primeira vez. Fui casada há quase 30 anos com o pai dos meus filhos, né? Me separei ali perto de 30 anos de casada. E aí eu tava solteira. Aí eu tinha que dizer o seguinte, eu ainda não era conhecida. Então, o que você faz? Eu falava, sou professora. Porque você fala assim, sendo delegada. Você fala assim, eu sou delegada, Tô fora, meu irmão. sai voado, some, não quer nem saber. Porque eles pensam assim, vai que eu apronto e ela me dá um tiro, né? É só o que tá passando na cabeça das pessoas, é isso. Mas não tem nada a ver, não uso arma, não sou violenta, sou hiper, mega tranquila. Pode não parecer, mas sou, porque assim, eu tenho muito respeito pela arma. Você procura a minha arma, tá aqui, ó, na minha bolsa aqui. Mas pra você usar a arma, sacar, a arma não é pra meter medo de ninguém, a arma não é pra fazer graça. Tipo, se você tirar a arma, você tem que ter disposição pra atirar e atirar. Então não é pra fazer graça. Então ela tem que ficar bem guardadinha, entendeu? Não é pra sair na rua ostentando, mostrando pros outros, assustando os outros, caçando briga em trânsito, estacionamento. Sou pessoa, gente, mais de boa do mundo, evito confusão. E aí depois que eu fiquei conhecida, Agora ainda mais. né, Porque senão fala, ih, ela é delegada, caçando confusão, Um delegada, espirro arrumando hoje briga. vira Covid, né? Um espirro hoje pra senhora vira Covid, né? Pessoal, deixa eu falar verdade. um pouquinho da SOS Para-Brisas, Everaldo. SOS Para-Brisas, né? Nosso amigo Alan, ali na quadra 1, Sobradinho, ao lado do posto de gasolina. Então, vidros, borrachas, faróis, tudo que você precisar de acessório pro seu veículo, dá uma encostada lá, vai ter um excelente preço, um excelente atendimento e o principal, é um dos grandes apoiadores do esporte ali de Sobradinho e região. Então, SOS Para-Brisa, nosso amigo Alan na quadra 1 de Sobradinho. Conheço tudo isso que você está falando. da Agora, sua área, né, é da minha área. Eu gosto de fazer uma correção, tá? Deixa eu falar. Tá falando que tem muito homem que tem medo de mulher forte, de mulher resolvida e tal. Mas o meu atual namorado, vai que ele tá ouvindo, né? Olha. Chega em casa, a cobrança vem. Não. Carinhoso, respeitador, ama o que eu faço, me incentiva, me acompanha para todo lugar que eu vou fazer palestra por aí. Ele é meu segurança, anda comigo por tudo. O povo jura que ele é polícia também, mas que ele anda comigo e tal. Mas é respeitador, gosta do que eu faço. É assim, Marcelo, estiver me ouvindo, amor, beijo pra você. Amor, Te amo. Ó. Bacana, doutor. Doutor Jânio, eu queria, só pra gente descontrair um pouco aqui,
Qual foi o caso mais bizarro que a senhora pegou como delegada? O cara foi lá para registrar a ocorrência X que a senhora não acreditou que aquilo estava acontecendo. Cara, eu tenho tanto caso. Eu ainda pretendo escrever um livro, tá? Eu vou anotando assim, os casos Você tem que escrever um livro. estranhos que acontecem comigo, porque depois eu tenho que contar. Mas deixa eu pensar num caso engraçado. Não vou falar de violência doméstica. Tem um caso que foi no Paraná há pouco tempo. Normalmente a gente tem sempre que são as mulheres, né, que são vítimas, e em regra são, tá? A grande maioria vítimas são frágeis, são elas que apanham, são elas que precisam da justiça, precisam da lei para fazer aquilo que eu disse, aquela questão de tratar desigual os desiguais. Então a lei veio para fortalecer a mulher e tentar equilibrar essa balança, né, porque estava muito desigual. Mas tem uma ou outra mulher violenta? Tem. Que bate homem? Tem. Eu tenho duas histórias. Uma que é de Sobradinho, que eu acho que já até esqueci a outra. Essa aqui é mais curiosa. De Sobradinho, duas mulheres pegaram um cara, um taxista, e contrataram ele para ir para tal lugar. Era para levar ela numa chácara e tal. No meio do caminho, essas mulheres usaram uma arma e pegaram o cara e falaram: você vai fazer sexo com nós duas. Pegou o taxista, né? Isso. E falou: agora você vai resolver aqui nosso Pra problema. alguns aí seria um prêmio, né? É um assalto. Ah, tá. Com a arma na cabeça. Com a arma na cabeça, meu irmão. O cara realmente não adiantou, não funcionou. Ficou apavorado e não conseguiu nada do que as mulheres queriam. Aí no final elas meio que agrediram ele lá. Não agrediram violentamente, mas agrediram ele e tal. Deram umas coronhadas. Falou, largou ele pra lá. Aí ele foi na delegacia registrar a ocorrência. E nós ficamos procurando duas mulheres que tinham atacado esse homem, que elas botaram a arma nele para fazer sexo com elas. Então essa história foi muito engraçada, muito inusitada, até porque assim, tudo bem, na hora você vê o susto do cara, mas que foi sinistro e engraçado foi. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa é boa, né? Consegui. Essa não precisa. É um assalto sexual, né? Se não fosse uma agressão, né, doutor? Não era Não casar é? pra delegacia, não era? Não, mas elas estavam armadas e o cara ficou apavorado, e aí a valentia, não teve valentia, o cara morreu, broxou de verdade. Aí, aí tem outra história, aí outra foi violência doméstica, o inverso, né? Quando eu faço palestra, o povo fala: doutora, não tem João da Penha, não? Porque tem homem que apanha também. Então eu chego na delegacia e eu normalmente, quando eu entro, tem gente ali parada me esperando e tal, quer falar comigo. Aí tinha um homem lá parado e ele: doutora, eu preciso falar com a senhora. Aí geralmente eu paro e falo: o que foi? Porque dependendo do assunto, eu preciso levar para alongar a conversa ou ali mesmo eu Já resolvo. despacha logo. Aí ele falou: não, doutor, tem que ser na sua sala. Eu falei: então tá. Aí já entro com ele. Aí ele: posso tirar a camisa? Pode tirar a camisa. Aí ele levanta a camisa assim. Tava todo lenhado. Uma mulher caiu de unha dele, rasgou ele inteiro. E falou assim: agora me encosta, me bate, né? Que eu vou na delegacia e vou te prender. E ele foi muito corajoso. Não fez nada. Não reagiu. Porque, na verdade, se ele reage, o que ela fazia? Chamava a PM, me bateu. Claro. Quem ia ser preso? Ele. Exatamente. Então ele não fez nada, foi pra delegacia, aí falou: doutor, eu queria que você mandasse uma viatura lá na minha casa pra pegar minhas coisas e vou pra casa do meu irmão. E aí os caras acharam aquilo estranho demais. Eu falei: nada disso, nós vamos sim. Peguei a viatura, vamos comigo. Botei ele na viatura, pedi um policial pra ir dirigindo e fomos na casa dele. Resgatamos as coisas dele, ela não estava mais em casa, e a gente pegou, fez ocorrência contra ele e tal, e levei ele pra casa do irmão. Então foi uma atitude que eu achei corretíssima e é o que a gente incentiva, porque esses preconceitos sociais, né, que dizem que homem não chora, né, que homem não pode apanhar, se apanhar tem que resolver de alguma forma, não é isso? Isso. Quantos pais, hoje em dia não sei se é assim, mas antigamente era assim, se apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo. Sim. Ensinando o cara o quê? A resolver as questões dele de qualquer jeito e na violência. Perfeito. E batendo. Então, isso faz com que muitos homens que sejam agredidos, ele tem vergonha de ir à delegacia e dizer: ó, minha mulher me bateu. Acha que vão fazer chacota da cara dele e tal. Então, tem que ser, o que é certo. Foi agredido, vai à delegacia e registre em desfavor da mulher, para que realmente a coisa seja feita de maneira correta, né?
Porque tem um desvirtuamento, alguma coisa que sai errada em relação à lei? Eu digo que tem, não são muitas, tá? Pouquíssimas. Mas tem mulher que usa a lei para prejudicar o cara. Exatamente. E aí, Foi traída, traição não é fazer uma- crime. Ela fala o quê? Vou registrar a ocorrência ali para te ferrar, para tomar seu patrimônio, para proibir você de ver os filhos. E às vezes os homens ficam em situação muito difícil quando isso acontece. Porque é muito difícil ele provar o contrário. Mas eu digo, ele não tem que ser preso injustamente, ele tem que provar. Prova como? Porque briga de marido e mulher é casal. Sim. É palavra de um contra a palavra do outro. Então tem que descrever, tem que contar como foi, buscar testemunho na família, alguém que saiba da história, né? Ou alguma filmagem, ou produzir algum material. Isso é possível. Que às vezes, por exemplo, tem uma medida protetiva e a mulher liga pro cara. Já aconteceu. Fala assim, ó, tinha uma protetiva que me impedia de aproximar dela, mas foi ela que me ligou. Claro. E o que eu faço? Prova. Ué, prova, o telefone tá ali, os prints, né? O telefone fica registrado ali quem te ligou. Dá um print na tela e vai na delegacia. Então é possível. Só que essas situações é importante que se diga. São pouquíssimas. Pouquíssimas. É exceção, né? É exceção. Em regra, a mulher é frágil, precisa da lei e quem sofre agressão é ela. Doutora, de forma alguma, eu tô aqui para divergir com a senhora, não é isso. Eu tenho algumas coisas que eu acho contra a Lei Maria da Penha, né? Mas, assim... Por exemplo, Eu acho que é igual... Como uma pessoa consegue provar que foi agredida primeiro? Assim, é óbvio que o homem não tem que... É desproporcional. É desproporcional a força do homem com a da mulher, certo? A gente não discute. Mas, igual a senhora falou, existe situações que uma mulher bate no cidadão, né? E às vezes, tentando desvencilhar, acontece alguma coisa. Ela vai na delegacia, presta conta, presta queixa, faz o boletim de ocorrência, e o cidadão, ele é enquadrado na lei por Maria da Penha. mas aí é o assim, seguinte, eu ele acho tem assim, que ir, ele tem que contar a versão dele. E assim, a versão é verossímil ou não. Um conta, outro conta. Você vai ler as duas histórias ali e ver se realmente tem sentido. O bom é que ninguém agride ninguém. Mas às vezes eu já fiz flagrante de um contra o outro. Eu já fiz um que o cara foi conduzido, ele que foi preso. Mas quem ficou foi a mulher. Perfeito. Ela chega na delegacia, conduzida por policiais militares, e ele chega algemado. E é assim, chegou algemado, violência doméstica, fala não, tá? Ah, quero falar. Na sua vez, fica calado, fica quietinho aí. Na sua vez você vai falar. É desse jeito. Ficou lá no cantinho dele. Beleza. Ouvi os policiais militares, ouvi a mulher que estava com o braço engessado, inclusive e tal. Aí chegou a vez dele. Aí eu falei, agora é a sua vez, agora é para falar. Aí falei, então, doutora, eu tô com ela há 5 anos. Ela trouxe pro relacionamento uma filha de 3 anos, que hoje tem 8. Então ela pegou a menina de 8 dela e deixou tomando conta dos nossos filhos, que eram menores. E ela foi para Ocidental, atrás de um ex-noivo dela. Pegou a vizinha, largou as crianças só, pegou a vizinha e foi atrás do ex-noivo. Chegando lá, o cara sabia quem eu era, me ligou e falou assim, ó, segura tua mulher aí, que ela tá aqui perturbando meu casamento. Ela tomou um toco lá e volta. Aí, quando ela chegou, ele já tinha falado com o cara, que disse que ela tinha ido lá atrás Eu dele. tava sabendo da situação. Aí ele falou assim, olha, já que você foi atrás do outro, minha mãe vai cuidar dos nossos filhos e você tá livre, pode ir embora. Cuidar da sua vida. Não te quero mais. Fez tudo certo. Não agrediu, não xingou, não bateu. Aí ela tava no salão. Ela quebrou todo o salão. E foi tentar desenganchar uma TV da parede e ela se machucou. Olha, Ela se autolesionou. De tão nervosa que ela tava, tão louca, quebrando as coisas e tal. Aí ela falou, agora eu vou no hospital e eu te vou... denunciar. E usou aquele palavrão feio. Vou te... Né? Né? Não é? E assim ela fez. Mas a história dela, quando você ouvia, não tinha pé nem cabeça. A história dele era perfeita. Eu tive a oportunidade de falar com um rapaz. Ele realmente confirmou que ela tinha ido atrás. Conversei com a vizinha que acompanhou ela. E confirmou toda a história. Então a história dele era real. Nesse caso, aí o flagrante estava sendo feito dele, de Maria da Penha, virou um flagrante de denunciação caluniosa. Porque ela estava imputando falso crime a ele. E isso é crime contra a administração da justiça. Um crime grave, 5 anos de cadeia. E ela acabou ficando presa. É todo dia isso? Não. É assim, é uma história para contar. Eu tenho 14 anos como delegada, estou contando essa história. Então são muito poucos casos. Mas ainda existe. Agora, o que de conselho que eu dou?
é o homem não se intimidar e dizer assim, vou puxar essa cadeia aqui de inocente. Não vai. Vai tentar provar o lado dele. Ó, constitui advogado e vai provar que ele não fez aquilo se realmente for injusto. E aí, doutor, com essas experiências que a senhora, essa vasta experiência que a senhora tem ao longo desses, né, quase 40 anos de serviço, né, muito deles na segurança, o que a senhora pensa, o que a senhora acha que poderia melhorar nessa Lei Maria da Penha para, né, essa lei ficar completa? Porque ela é uma lei importante, isso a gente não tem dúvida, mas o que a senhora acha que um complemento dessa lei para ela ficar de forma que seja igualitária, seja justa de fato? A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo, a nossa. Ela rivaliza aí com a espanhola e com a chilena, como uma das três, são as 3 melhores consideradas por juristas do mundo. Então ela é muito boa, ela é muito completa. Mas apesar de ser muito boa e completa, ela vem se aperfeiçoando ano a ano. Então tem muitas mudanças. Por exemplo, quando criou a possibilidade de... Quando, até 2018, o homem praticava um descumprimento da Lei Maria da Penha. Por exemplo, não pode se aproximar a 300 metros, não pode telefonar. Ele fazia o quê? Pulava o muro, entrava na casa, telefonava, tal. Isso dava o quê? Nada, porque virava só uma desobediência. O crime de desobediência, ele é um TC. Ninguém fica preso por desobediência. Então era como se não tivesse efetividade. A lei foi alterada. Hoje, o cara é preso pela Lei Maria da Penha. Ou não é preso, registrou a ocorrência e tem a medida protetiva, que fala, ó, não pode se aproximar, não pode ligar, não pode ver os filhos, não pode isso, não pode aquilo. E ele vai e descumpre. Liga, Perfeito. manda mensagem. Se ela fizer um printzinho de tela, mostrando a mensagem, ou mostrando um telefonema que ele deu e ela não atendeu, também, né, doutor? tem também. E ela leva a delegacia e prova que ele descumpriu aquela protetiva. Sabe o que acontece? Ele é preso, sem fiança. Então a lei endureceu ainda mais. Sim, o que eu acho que é preciso para a lei ficar mais efetiva? Maravilha. Você precisa melhorar a parte do poder público, por incrível que pareça. Ó, sou policial civil, amo a polícia civil, tenho o maior respeito pela minha polícia, por tudo que eu faço e tal. Mas a própria polícia civil e a polícia nossa do DF e dos estados ainda precisa se aperfeiçoar muito para atender a vítima de violência. Por quê? Acho que a nossa profissão nos embrutece um pouco. A gente trata de homicídio, de aquelas questões de violência grave, tráfico de drogas, muita coisa bizarra, extorsão. Aí, às vezes, quando a mulher chega na delegacia e conta a história dela, aí tem alguém que pode ouvir falar assim, só isso, senhora? Um só isso, senhora, já faz ela desmoronar e falar, olha, levei tantos anos. A média que as mulheres levam para buscar a primeira ajuda são 8 anos, tá? Que ela leva sofrendo violência antes de buscar a primeira ajuda. Aí ela chega na delegacia e o cara pergunta se é só isso. Acabou. Ou então fala assim, senhora, é isso mesmo? Você veio aqui para prender o pai dos seus filhos? Ela fala o quê? Gente do céu, eu vim pra delegacia, levei tanto tempo para vir aqui e não é aqui que eu... Se encorajou para... que eu vou ter acolhimento. Então ela passa a não acreditar que a justiça resolva, vai resolver o problema dela. Então ela se encolhe. E como é que você muda isso? É treinamento. Você precisa separar um grupo, treinar, escolher gente que queira fazer isso. Que fala assim, não, todo policial é igual, tá todo mundo preparado. Não tá. Não tão. Você tem que escolher um grupo que goste disso, que esteja preparado, treinar para fazer esse acolhimento mesmo. Tem que ser carinhoso, tem que ser respeitoso, não pode ser no balcão da delegacia, tem que ser numa sala separado. As E redes essa já lei, dizem, né, isso, a lei já traz que todas as DPs têm que ter um espaço diferenciado de atendimento. E que não tem, né? Não tem. Hoje nós temos, estão sendo criados esses NUIANs, que são esses núcleos onde você vai pegar. A mulher chegou na delegacia, vai para uma salinha separada, onde tem uma mulher atendendo mulher. Aí você pensa, tem policial que acha, não, é tudo igual. Não é. Por quê? Para a mulher, para a comunidade, para a Um vítima, atendimento humanizado, ela né? vai se sentir mais acolhida sendo atendida por outra mulher. Perfeito. Ela vai ter coragem de contar a intimidade dela, porque falar de violência doméstica é falar de intimidade. Claro. Então tem que ser mulher que atenda mulher, num lugar onde ela não fique exposta, né, com suas lágrimas, com a sua choradeira, né, com seus machucados ali. Então tem que se sentir acolhida. Então esse atendimento acolhedor e especial que a lei já determina, a gente precisa correr para determinar que todas as delegacias tenham esse tipo de atendimento, que nós ainda não temos. Nós temos 2 DEANs, e temos esses NUIANs, que são núcleos, onde você concentra a polícia, advogado,
tudo no mesmo espaço. Psicólogo, assistente social, numa Que salinha. já é alguma coisa, né? Que são as redes. É ela sair dali daquele atendimento. Se precisar de advogado, ela já tem um advogado. Se precisar de um psicólogo, ela vai fazer atendimento psicológico. Assistente social que vai incluir ela nesses serviços disponíveis, né? O Da ideal é que toda rede. delegacia já tivesse Então, isso. o ideal né, é doutora? isso, que esses espaços sejam criados em todas as delegacias. Hoje o DF já tem 4 desses, caminhando para a quinta. A minha delegacia já foi pedido esse espaço. Eu estou modificando a delegacia, quebrando grade lá, serrando, plantando grama lá. Estou arrumando um espacinho bem acolhedor. Aí tem que colocar brinquedoteca, uma salinha para o psicólogo. Para quando ela chegar, se ela vem com a criança fica brincando, ela vai ser atendida. Aí você vai se sentir acolhida. Então, esses espaços de acolhimento precisam ser aperfeiçoados. E a rede, Perfeito. mesmo. Feito atendimento, Pós-atendimento. isso, ela tem que ter ali, alguns precisam de atendimento psicológico. Não só ela, às vezes ela e o cara também. O cara tem problemas psicológicos, ele carrega da vida inteira. Às vezes esse atendimento pode mudar o comportamento dele para a vida futura, para seguir naquele relacionamento. Porque às vezes a ocorrência não põe termo ao relacionamento, não acaba com o casamento. Tem gente que só quer que acabe a violência. É assim, doutora, só queria que ele parasse de beber. Só queria que ele parasse de me bater. Mas ela tem a relação afetiva, ela gosta, ela tem um sentimento. Então você precisa tratar aquele relacionamento. Então a ocorrência é o primeiro passo. A partir dali, atendimento psicológico para os dois e outras assistências, até que realmente eles tenham condições de retornar esse convívio em paz, sem agressão, sem violência. Bom, ainda a gente vai falar só mais um pouquinho sobre esse tema, né? Que é o encorajamento das mulheres em fazer as denúncias, né? Eu preciso falar só da Concept Fit primeiro. Bom, Concept Fit, a melhor academia de Sobradinho. Então, mude a sua qualidade de vida hoje. Então, seguindo todo o protocolo de contra a disseminação do Covid-19, matricule já. Telefone na tela, Concept Fit. É 4/6? 4/6 e Já setor de mansão. A doutora Já fiz lá, conhece, olha. já Tá vendo fiz só? um tempão. Então, Concept Fit. Beraldo? Doutora, É o Fernando? Fernando. Vai trazer o Fernando aqui também. Meu amigo Fernando, já fiz muita atividade física ali na Concept Fit. Melhor academia de Sobradinho, sem sombra de dúvida. Certeza. doutor, ao longo dos anos, as mulheres foram ganhando a proteção. Digamos que a mais enfática é a Lei Maria da Penha, né? Como a sua própria falou, ela foi se aprimorando. Só que nesse mesmo período a gente viu uma crescente do número de feminicídios, né? Ao que a especialista pode atribuir isso daí? O cara não tá nem aí, porque a regra é dura, né? Mas o que explica esse aumento ao longo desses anos, mesmo com uma lei tão rígida? Então, parece que houve um aumento muito grande, mas na verdade, vou explicar o que é um fenômeno. A lei ela é de 2006, a lei 11.340 do ano 2006, ela é de julho. No ano seguinte, a edição da lei, esses números de feminicídios e agressões caíram. Em seguida, nos anos seguintes, ela volta a crescer e se estabilizou. Então, nós temos uma estabilidade nesses números. Eu acho estabilidade ruim. Você tem 15 anos de edição da lei e esses números estão estáveis. A mulher continua morrendo. Agora, a mídia, ela hoje é mais presente, ela é mais ágil, é mais rápido. Antes que a delegacia chegue no local, antes de chegar a perícia, já está na imprensa. E isso não acontecia antes. Então, hoje é divulgado mais. Então, tem-se a impressão de que aumentou absurdamente o número de violência, de feminicídios. Não aumentou absurdamente. Mas também é muito ruim e, infelizmente, esses números se mantêm estáveis, não caem. Então, isso é um problema? O fato de continuar tendo feminicídio. Tem uma lei boa, né? As mulheres estão mais esclarecidas e ainda assim você tem aí 32 mortes no DF, varia aí uma para cima, 2 para baixo ou 3 a mais. Não tem uma variação muito grande, mas todos os anos você vai se chocar e vai finalizar o ano ali com em torno de 30 mortes de mulheres e tal. Então você tem que me perguntar, tem uma coisa errada? Certamente tem. Tá errado. Se a lei é tão boa, né? Doutora, como é que faz? Tem uma das melhores leis do mundo e as mulheres continuam morrendo. O feminicídio está enrolando todo dia. É porque o nosso trabalho tem que ser diferente. A lei por si só a lei, dura, difícil, cruel,
não é suficiente, porque o cara, quando ele quer matar, ele está disposto, a última coisa que ele pensa é assim: ah, eu vou ser preso. Ah, tem a Lei Maria da Penha. Não tá nem aí, né? Ele não reflete, quando ele quer matar, ele vai lá e mata mesmo. Então tem que fazer um trabalho de base, um trabalho que é mais difícil. Que é de quê? Formação, educação, escola. Você tem que levar o conhecimento da lei, ética, para a escola, para os meus netinhos, para a criança. É cultural, de forma doutora? lúdica. Quadradinho ali, do amarelinho, verdinho. Mas ensinar para ele que homem não bate mulher, que tem que respeitar, que quando a vontade contraria a sua, você tem que aprender a aceitar a frustração. Porque muitos homens não aceitam frustração. E aí ele cresce, que é o cultural, a vida inteira achando o seguinte: isso pega para mulher, isso aqui não pega para homem. Isso pode, isso aqui não pode. Mulher faz isso, homem faz aquilo. Aí ele vai pro relacionamento já tendo certeza daquilo, né? Que o lugar da mulher é aquele ali. É o da cozinha, é de lavar a louça, né? É de cuidar das coisas dele. Ele tem que chegar mal-humorado ou não. E ela tem que estar de boa. Ele pode ter um casinho na rua, mas é normal, porque homem tem caso mesmo. Agora vá a mulher dele fazer igual ele, né? Dar umas paqueradas, ter uns casinhos na rua, ou ficar recebendo mensagem no celular. Isso é motivo para morrer. Se você pegar o dele, tem lá um monte. Mas se pegar o da mulher, ele quer matar porque ele foi traído. Então, isso é cultural. A gente estabelece espaços para homem, espaços para mulher. Ele entra no relacionamento e a mulher resolve: não, eu quero trabalhar. Não, mulher minha não trabalha. Não, eu quero ter amiga. Não, você não pode ter amiga, não. Aquela amiga, aquela ali é uma puta, uma sem vergonha. Não vai ser amiga mais, não. Quero visitar minha mãe, não pode. Você tem que ficar aqui na casa cuidando de mim, da comida para quando eu chegar. É sério, isso é muito real. É muito assim. E aí, esse comportamento social faz com que o homem não se permita ser contrariado no que ele imagina que é a coisa do marido e da mulher. É minha mulher, então é minha mulher, com ela eu faço o que eu quiser. Ele fala pro outro: não se É uma mete. propriedade. Não se mete que é minha mulher. Então com ela resolvo eu. E aí resolve do jeito dele. O jeito dele às vezes não é muito educado, não é na conversa. Ele usa o quê? O raio da força física, que é o que ele tem mesmo para impor a vontade dele ali. Aquele machismo absurdo. Então ele tem que mudar comportamento. Mudar na escola. Tem que ir na raiz da situação, isso. a raiz. Aí você vai criar uma sociedade respeitosa. Tem que ensinar respeito. Respeito a gente não aprende de um dia pro outro, não. Respeito tem que ser exercido, treinado. Eu preciso treinar, sério, todos os dias. Eu tenho que me condicionar para respeitar. Por exemplo, eu não tenho que respeitar só o cara que chega na delegacia acompanhado do advogado. Tem que respeitar aquela senhorinha. Sim, chega ali arrastando a bolsinha dela, sabe nem contar o que ela quer. Aí, não, senhora, nem aqui não. Vai procurar a defensoria pública. Não pode. Tem que sentar. O que a senhora quer? Ajudar ela, explicar o que ela tem. E isso é o quê? É respeito. Ninguém tá vendo, você está sozinho, mas você tem que exercitar isso. E isso serve para tudo. Para o meu serviço, para o do médico, para o do professor. Então, esse respeito tem que ser treinado. Você precisa ser ensinado. A gente tem que dizer isso, exercer isso todos os dias. Mas você precisa educar socialmente, para as pessoas respeitarem os outros, porque senão não vai respeitar. Se esperar que a polícia resolva tudo, não vai resolver. Pode botar a polícia, pode criar cadeia e o troço não se resolve. Doutora, em números, vamos colocar assim em números, assim, estatisticamente falando. O Brasil está no nível elevado nesse quesito feminicídio? Quinto país do mundo. Então é um número bem... mais violento para mulheres é o Brasil. É o quinto mais violento. O DF. DF a gente tem um registro em torno de 16 mil ocorrências por ano de violência doméstica. Esse número é real? Não, é subnotificação. Subnotificação. Porque esses só das que procuram. Muitas vão viver a vida inteira e nunca vão procurar a ajuda da polícia porque não acreditam, porque não tem apoio familiar e por aqueles motivos que nós já falamos. Eu tenho uma dúvida. Hoje eu vejo muito a questão dos colegas da minha filha na escola, né? Parece que hoje as crianças são criadas para fazer o que quer. Tem esse lado também. Júnior pode fazer o que quer. O professor tá errado, o mundo tá errado, o Júnior tá certo. Existe algum estudo dizendo que esses números podem piorar com essa ideia de que a criança de hoje vai ser o adulto mimado de amanhã? Então, isso já se reflete, vamos trazer para nossa violência doméstica, né? Essa coisa de não impor limites. Impor limites é muito importante. Porque quando a criança cresce sem esses limites, ela não está acostumada com não, né? Em casa, e hoje é assim, ó, fala de criação de filho
é uma coisa difícil, porque não tem receitinha escrita, né? E às vezes o pai, o meu filho, que é delegado, ele diz o seguinte, que as gerações, isso é estudo dele, tá? Ele fala assim, que as gerações, por exemplo, se minha mãe for muito rígida comigo, ele jura que eu vou ser branda com eles, porque eu não quero copiar o que a mãe fez. Ele, pelo contrário, ele acha que eu fui muito branda com ele vai endurecer mais em relação aos filhos. Isso tem um pouco de lógica, tem um pouco de realidade nisso. Mas eu acho que, em regra, a gente copia o que a gente vê, né? Você viu seu pai, viu sua família, você vai fazer aquela coisa igual, vai repetir aquele comportamento. Mas uma coisa, para mim, vai ser certa em qualquer língua, em qualquer cor, em qualquer casa, em qualquer lugar. Todo mundo que é criado sem limites, se ele não tem limites em casa, ele não tem limite em lugar nenhum mais. O que é estudo? Que o círculo, o núcleo familiar é o seu núcleo mais próximo. E aí, a psicologia estuda assim, ele vai criando círculos, né? E vai colocando, por exemplo, família, igreja, escola, trabalho. Se esse núcleo aqui está desfeito, família está desestruturada, se pai e mãe não se entendem, se ele xinga a mãe dele, se ele bate na mãe, bate no pai, não respeita, ele não vai respeitar professor, ele não vai respeitar o chefe dele, não vai respeitar ninguém na rua. Quando ele tiver a mulher, ele não vai respeitar a mulher e nem amar a mulher como tem que fazer. Então você precisa começar a educar ali em casa. Mas muita gente hoje tem terceirizado, né? As famílias terceirizam o cuidado para as escolas. O professor fala, não sou pai, não sou mãe, mas ela acaba fazendo esse papel aí meio de pai, de mãe. Então a questão da educação hoje também ela é muito confusa. Mas a gente precisa dizer que pai, e aí é um recado que eu vou dar, igual aquele que eu dei, vou dar assim, ó. Tem mais outro que eu gostaria que a senhora desse mais se assim. o pai tiver que escolher entre ser pai e ser amigo, escolha ser pai. Porque qual é o erro hoje? O pai, ele quer a amizade do filho. É importante? É importante ser amigo do filho, para que ele confie. Só que aí ele leva isso tão ao pé da letra que ele acaba querendo ser parzinho do filho, né? Tudo que o filho quer, ele faz. Tudo que faz de errado, ele encobre. Porque isso aí é comportamento de quê? De amigo. No seu grupo de amizade, não é isso? Sim. Você faz uma merda ali, né? Fala, não, brother, tá tudo certo, tá tudo bem, não sei o quê, te defende e tal. É o erro do mundo, né? É. Mas o pai, ele tem que ser pai. Pai tem que corrigir, pai tem que pôr limites, tem que dizer o que é certo, tem que dizer o que é errado. Porque senão, essa criança que não tem limites em casa, não vai ter limites em lugar nenhum. Aí vai dar tudo errado. Bom, vou falar da clínica RM, né? Clínica nosso RM. Amigo Rádio ainda, é? Isso, nosso amigo Rádio. Ó, viu como eu sei tudo? Clínica RM, né? Clínica de especialidades em saúde mental, dependência química. Saúde mental, dependência química, psiquiatria, internação, hospital dia. Então, telefone na tela. Se infelizmente você tem um problema desse, busque ali a RM Clínica. Fazer pagando pro rádio aqui. É uma boa clínica, conheço o rádio também. Pessoa respeitável, Sobradinho inteiro conhece. Então, se tem indicação do doutora Jane, não preciso falar mais nada. Telefone na tela, Clínica RM. Bom, doutora Jane, a gente falou sobre um monte de coisa, né? Não é? Nas eleições passadas, a senhora teve uma votação. É assim? Ou assim? Com boa expressão, né, Vral? Boa expressão. A gente veio de lá pra cá até comentando, né? Poxa, a doutora Jane teve uma votação expressiva, né? No período eleitoral. 2022, é isso mesmo? 2022 a senhora veio como deputada distrital, a senhora pensa nessa carreira política ainda? Então, eu tive a primeira experiência, não foi o que eu imaginava, nem o que eu esperava, mas foi importante para eu conhecer o processo, saber como é que funciona e tal. Hoje a pergunta é, você é candidata? Olha, apelo, vontade, convite, desejo. Se eu tive em 2018, hoje isso multiplicou por 10, por 15, por 20. Claro. Então eu tenho um apelo muito grande por essa questão da candidatura. E tem um apelo popular também, viu? É, um apelo popular, as pessoas querem e tal. Eu acho que o primeiro passo foi dado, porque a gente não pode se apresentar, eu sou candidato. Porque candidato de você mesmo não chega a lugar nenhum. Tem que ser candidato das pessoas para que realmente você tenha voto, senão você não tem voto. Mas hoje eu entendi que para chegar lá é muito difícil, falta muita coisa. Tem que ter apoio de partido, tem que ter a questão financeira, né? Tem que ter a condição física, emocional, tal. Hoje, pensar assim, bem com muita humildade mesmo. Você reúne condições? Eu acho que sim. Tudo que eu aprendi na educação, na saúde, por onde eu passei, na educação e na segurança pública,
Já fui administradora, fui secretária de Estado de Criança, Adolescente e Juventude. Então eu tenho boas ideias de políticas públicas que poderiam ajudar as mulheres vítimas, essas crianças que praticam crime, e por aí vai, a política da infância e tal. Mas eu preciso reunir algumas condições para chegar lá, né? Encontrar um bom partido e realmente ir para essa guerra. É possível? Eu digo que sim. Existe uma grande possibilidade de que eu venha candidato novamente. Acho que hoje eu reúno mais condições que em 2018. Estou mais conhecida, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer meu trabalho, né? De fazer uma avaliação da minha vida. Do trabalho que eu faço, se eu tenho condições de representá-las. Agora, disso para real mesmo, para vai acontecer, eu estou avaliando. Tá vendo? Aliás, a população do Paranoá e de Itapuã me deixa abismado. Porque não faço campanha para doutora, mas é uma pessoa que conhece rua por rua das duas cidades, né? E o Paranoá e o Itapuã conseguem toda vez não eleger ninguém. Ninguém. É uma coisa impressionante. Eles, lá você bota um cara que está preocupado com outra cidade, você vota num cara que está preocupado com outra cidade, e não se consegue absolutamente nada para quem mora lá. É incrível isso. Não é? Talvez agora está acenando aí o viaduto, que já era para estar pronto há 1000 anos, né? É. Mas não, a gente consegue votar em pessoas de fora e deixar nossa região lá à míngua, porque ninguém está preocupado. Isso, infelizmente é assim. Eu sempre fui uma crítica desses políticos que só aparecem na época da eleição, de 4 em 4 anos. Parece, promete. Tem que falar assim, ó, ele já apareceu antes? Já prometeu? Já? Ele cumpriu? Não, gente, então não tem outra oportunidade. E aí ele vem de 4 em 4, mente, promete, ganha os votos e some. Some 4 anos mesmo. Só aparece 4 anos depois pedindo de novo outra oportunidade, mais crédito para não fazer nada. Então as pessoas precisam acordar para isso. Assim, essa ideia de escolher alguém que é da região, que conhece, que está preocupada. Essa pessoa com certeza tem muito mais chance dela conseguir trabalhar pela comunidade do que um forasteiro, alguém que só vem ali de 4 em 4 anos, leva o voto e não faz nada. Nós temos lá 2 quadras, a Mandala e as 200, que até hoje não tem asfalto. Verdade. Não é? E nada se faz. Não, se fez, nada. Provavelmente Eu não pergunto aqui, você que é do Paranoá e Itapuã, que está aqui acompanhando a gente, você lembra em quem você votou? Outra, você acha que em quem você votou, ele sabe ao menos o que é Mandala e o que é 200? Não sabe, meu amigo. Bom, pessoal, infelizmente a gente está quase aí chegando ao fim do nosso podcast. Hoje foi tempo voou, assim, eu cada vez mais aprendo, né? Tivemos os 2 últimos, principalmente ali, a gente conversou muito, aprendeu muito com a doutora Jane. Não tá sendo diferente, estou aqui aprendendo, gostando bastante. Vamos falar da Gabi Teens e Kids. Gabi Teens e Kids é uma loja que ela funciona tanto física quanto virtual. Fica ali na quadra 5 de Sobradinho. O telefone tá aí na tela para você, tá? Roupas de excelente qualidade. Então, Gabi, muito conhecido como minha cunhada. Então, o telefone tá aí na tela também, Gabi Teens e Kids, né? Bom, doutora, primeiro a gente quer falar finalmente aí, alguma coisa? Agradecer a doutora, né? Um aprendizado muito grande. Você tem uma pessoa que trabalha essa questão que a gente já falou aqui da polícia comunitária, do atendimento humanizado na delegacia, né? Verdade. A gente teve aqui com o Genils que faz isso na polícia militar, agora com a senhora que faz na polícia civil, né? Agradecer, fazer que eu faça votos de que a senhora realmente seja eleita, porque acho que a região de lá precisa de alguém que conheça, né, a realidade de lá, né? E mais uma vez agradecer a senhora aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. É mais uma oportunidade de conversar, de falar um pouco, dar uma mensagem. Tem gente que está nos ouvindo, sempre vai aparecer alguém que vai dizer assim, doutora, eu te ouvi aquele dia, não sei o quê. E a gente fala coisas que vai de encontro ao coração das pessoas, né? Que elas queriam ouvir, que elas precisavam, palavras de encorajamento e tal. Então eu sempre venho, me convidam, eu dou uma encaixadinha ali na minha agenda, sempre apareço. Acho o programa de vocês muito importante, dei uma pesquisada também antes, quando vocês falaram. Não tenho assessoria para fazer isso, eu tenho que fazer pessoalmente. Perfeito, dirigindo ali, dirigindo, hein?
Para um sinalzinho, dou uma olhadinha e tal. Mas vim, gostei, vou continuar sendo seguidora de vocês. Muito obrigado, doutora. Né? Acho importante, vocês são ali da nossa região, essa saída norte aqui, é a nossa região, né? Esse trabalho comunitário, que eu acho que a internet, as redes sociais têm facilitado demais. Então a gente chega na casa das pessoas, consegue levar uma mensagem para elas, coisa que elas estão querendo ouvir. E eu gosto disso, gosto de gente, gosto de povo, gosto de estar lá, faço mesmo, vou, falo, visito a casa das pessoas. Hoje o povo me chama para quê? Para aniversário. Doutora, meu sonho é conhecer você. Aí se eu te vi, aí eu falo assim, doutora, vim aqui, aniversário dela tal dia. Compro lembrancinha, vou lá, visito, o povo chora, se emociona, eu me aproximo das pessoas. Então isso pra mim é um ganho mais pra mim do que pra elas nem sabem. O tanto que isso aquece o coração da gente, você poder ser útil para as pessoas, poder ajudá-las, né? Fazer essas amizades que você vai carregando pra vida. Bom, tem algumas coisas pra falar aqui. Semana que vem, segunda-feira que vem, nosso bate-papo vai ser com Felipe Farias, tá ali na tela. Dia 27/9 às 8 horas. Então vamos bater um papo com o Felipe Farias, policial civil também. E vai se destacando também. Doutor, eu acho que eu vou colocar a senhora numa saia justa, mas a senhora é competente para isso, eu acho que não vai ser nem saia justa. Até mesmo para a gente fazer um vídeo no TikTok. Ele gostaria que a senhora falasse, acho que no início do nosso resenha a gente estava falando sobre encorajamento, sobre as mulheres, né, de buscarem a polícia, de realmente fazer a denúncia e persistir na denúncia. A senhora pode deixar um recado para essa mulher que sofre esses abusos? Para você que sofre violência doméstica, vou deixar 2 recados. Busque ajuda. Não tenha vergonha. Vítima é só, única e exclusivamente vítima. E quem ama não bate, quem ama não xinga, quem ama não agride. Quem ama cuida, quem ama protege. Então qualquer reação do seu companheiro, de quem diz que te ama, que é te agredindo falando assim, olha, você que me faz fazer isso, eu te amo tanto que eu te bato. Mentira. Quem ama tem que cuidar, tem que zelar. Então procure ajuda, inclusive ajuda emocional, para se livrar desses relacionamentos que não têm futuro, que não prestam, que vão te levar, pode te levar até a morte. Doutora Jane, eu quero te agradecer imensamente. Eu mesmo falei com a senhora pelo WhatsApp e a senhora me atendeu no telefone da forma mais maravilhosa do mundo. Esteve aqui, foi um dos bate-papos que eu mais adorei fazer, sem demagogia alguma. A hora voou, realmente. Então, meu muito obrigado para a equipe Resenha também. Esperamos ter a senhora em uma novo bate-papo, mais para frente, quem sabe. Tá bom. Né? Como deputada. Como deputada. Ou, se Deus quiser, se sim, se não, de qualquer forma a senhora tem esse trabalho brilhante aí pela frente. Muito obrigado Obrigada. por tudo, por esse bate-papo maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade. Deixar um beijo aí pro povo que está assistindo a gente e continue assistindo, que os meninos são do bem. Então, gente, muito obrigado. Segunda-feira que vem, mais um podcast Resenha do CJ. Lembrando que as fotos vão estar no nosso Instagram, né? Ao longo da semana. Bota foto bonitinha, viu? As fotos ao longo da semana a gente vai colocar, pegando o gancho. Nosso amigo Natan, que fez as fotos aí. As fotos tiradas por ele. Então, obrigado, Natan. Eu faço cara feia, faço bico. Não, mas Difícil achar uma foto minha que preste. É sério, porque o meu rosto é expressivo, eu só falo fazendo cara feia. Você vai fazer 1000 fotos, vai achar 2 que preste. Bota só que preste, hein? Pode deixar. E o nosso YouTube, Resenha do CJ, também vai estar na íntegra também. E também no nosso Instagram, o bate-papo completo com a doutora Jane, essa mulher maravilhosa. Muito obrigado, doutora Jane. Nada, queridos. Até segunda-feira que vem. Muito bom, foi excelente. Confesso que eu tava um pouco... These my dollars make it hurt.